Esta é a primeira aula sobre banco de dados. Nessa primeira parte, iremos fazer uma introdução ao assunto e entender mais sobre a modelagem de dados. Partindo do princípio, o que é um banco de dados? Olha que definição interessante. Banco de dados é uma coleção de dados persistentes. E o que seriam dados persistentes? Dados persistentes são aqueles que foram armazenados e podem ser recuperados. E o objetivo do banco de dados é esse, é você poder armazenar esses dados e depois recuperá-los. Aqui temos uma outra definição interessante. Essa diz que banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si. Quando a gente avançar na disciplina, a gente vai perceber como os dados se relacionam entre si. Falamos tantos de dados, não foi? Mas afinal, o que é um dado? Podemos dizer que dado é o fato do mundo real que está registrado. Ou seja, aquilo que tem nome e tem sentido. Por exemplo, meu nome, Beronalda, é um dado. IFSP é um dado. Suzano é um dado. Tudo aquilo que tem significado e sentido pode ser considerado um dado. E a informação? A informação é o fato útil que pode ser extraído direta ou indiretamente a partir dos dados. Agora há pouco eu falei 3 palavras: Beronalda, Campos, IFSP, Suzano. Separados, esses dados têm sentido em si, mas se juntá-los e essa junção fazer sentido, eu tenho uma informação. Que Beronalda é professora no IFSP do campus Suzano. O banco de dados, portanto, é a coleção de dados interrelacionados e persistentes que representam um subconjunto dos fatos presentes em um domínio de aplicação. E por fim, para o entendimento do que é um banco de dados, olha esse conceito mais completo. Um sistema de banco de dados é basicamente apenas um sistema computadorizado de manutenção de registros. O banco de dados, por si só, pode ser considerado como equivalente eletrônico de um armário de um arquivamento. Ou seja, ele é o repositório ou recipiente para a coleção de arquivos de dados computadorizado. E sendo o banco de dados um armazenamento de dados persistentes, para que esse dado se torne acessível ao usuário, ele tem que ter, primeiro, disponibilidade e integridade. No campo da informática, disponibilidade é quando eu tenho disponível, faz sentido, né, aquele dado. A integralidade é o atributo que diz que ele não foi corrompido ou perdido. E para que a gente acesse esse dado com disponibilidade e integridade, precisamos de um software específico. Esse software é chamado Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD. Na verdade, não é um único software. O SGBD é um conjunto de programas que permite criar e manter um banco de dados. No mercado existem vários. Temos o MySQL, o Oracle, o PostgreSQL, entre outros. Cada um com suas características, mas que tem como base uma linguagem específica de programação, que é o SQL. E quais são os objetivos de um SGBD? O principal objetivo de um SGBD é isolar os usuários dos detalhes mais internos do banco de dados, ou seja, oferecer uma interface assim que ele possa usar, manipular, acrescentar, mantendo, porém, o nível de abstração dos dados, ou seja, não acessar o banco de maneira nua e crua. Um outro objetivo é prover a independência dos dados da aplicação. Assim, os dados não precisam estar na mesma plataforma, no mesmo servidor. Eles podem interagir estando separados. Quais são as vantagens de ter um sistema gerenciador de banco de dados? A primeira é a rapidez na manipulação e no acesso à informação. Por ter uma interface, o usuário pode, através de comando ou através de uma interface, ter acesso aos dados. Uma outra vantagem do sistema gerenciador do banco de dados é a redução do esforço humano. O gerenciador ele vai trazer uma visualização dos dados, reduzindo assim o esforço humano de ter que buscar os dados no seu estado bruto. Redução de redundância e inconsistência da informação. O banco de dados também serve para organizar as informações. Redução de problemas de integridade, lembrando que a integridade é o atributo de manter o dado íntegro, sem modificações ou erros, e o compartilhamento de dados, já que muitas aplicações fazem integração com o sistema gerenciador de banco de dados. Outra vantagem é a aplicação automática de restrições de segurança. Com o gerenciador de banco de dados, você pode colocar uma senha, criptografar dados, a fim que aquele dado fique seguro do ponto de vista da segurança da informação. Cabe aqui ressaltar
que o acesso ao banco de dados por parte dos usuários finais se dá de maneira indireta. O usuário final acessa o software e esse software, por sua vez, acessa o sistema gerenciador de banco de dados, que por fim acessa o banco de dados. Portanto, o grande objetivo do sistema gerenciador de banco de dados é prover aos usuários uma visão abstrata dos dados, omitindo certos detalhes como os dados são armazenados e mantidos, oferecendo também um mecanismo eficiente de busca e armazenamento. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula!